aí, galera, tudo bom com vocês? Esse vai ser o podcast Giral. Vai ser um formato para vocês que vão fazer o Enem ter informações para ter uma redação mais preparada. E já que tá na moda aquele podcast moleque, por que a gente não fazer também? Hoje temos os nossos convidados que espero que fiquem fixos aqui no podcast. Thales Marques, o nosso Hugo Grosso do Nordeste. Tudo bom contigo, meu caro defensor dos processos que esse canal levará? Bom dia, boa tarde, boa noite para você lá, para você, Luiz. Tamo aí, galera, mais um dia comentando essas notícias e espero que não tenha muita bomba pra gente falar hoje. É o primeiro dia, na verdade, né? No caso. Mais um dia, né? Vamos contando os ensaios também. Pronto. Além disso, temos o nosso futuro trader Luiz Henrique, dono da rede Teles de Mercadinho. Tudo bom contigo, Luiz? Tudo bem, Lauro? E aí, galera do geral? Vamos fazer esse podcast bem moleque aí, como o Lauro falou. Colocando várias informações para vocês e fiquem em casa. A gente começa o nosso giro pelo velho continente, a Europa. A Comissão do Estado da União anunciou uma bazuca orçamental de 750 milhões de euros, que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs esta semana, lança a Europa para uma nova fronteira. Se for aprovado pelos Estados-membros, vai dar maior autoridade ao executivo comunitário, porque seria a primeira vez que a Comissão Europeia levantaria dívida comum no mercado de capitais, potencialmente paga através de impostos comuns. Thales, o que tu acha disso? A gente tem uma velha questão da comunidade europeia, né? Aquele grande bloco de vários países, com inúmeras culturas, se apresentando para o mundo com uma espécie de homogeneidade, querendo mostrar união e distribuição de crédito agora. Quando essa linha deixou de ser uma linha puramente política, como era em outros tempos, em que a União Europeia buscava sempre juntar seus países, buscar união em determinados temas, como a gente vê na cúpula do clima, quando a gente vê muitas vezes em proposições anti-guerra ou pró-guerra, contra alguns países em períodos catastróficos. Mais uma vez, a gente vê a União Europeia vindo como principal injetor de dinheiro, mas levantando mais uma vez uma questão dos ricos versus pobres. A União Europeia, embora seja um bloco de união, nós sabemos totalmente da disparidade entre potencialidade financeira entre os seus membros. A gente vê uma Alemanha e uma França muito bem estabilizadas, muito estáveis, alguns países intermediários buscando a maior estabilidade econômica, como é Portugal, como é Espanha tentando sair da crise, como é a questão dos Países Baixos. A gente vê países em completo caos econômico, já antes mesmo do Covid, já estavam em processo de recuperação e fazendo dívidas atrás de dívidas, como o caso da Grécia. E quando você pega um orçamento desse montante, de 750 milhões de euros, você pensa, poxa, é um volume gigantesco, isso aqui é uma grande distribuição de capital, muito crédito, dá para reerguer duas Europas aqui, com vírgulas. A gente sabe que tem países que, recebendo seu montante crediário, vai pegar, vai não só se recuperar da crise, como vai começar a reinvestir em si. Mas a gente tem um novo parâmetro, os ricos, como é que vão ficar naquilo ali. A gente tem o rico, não tão rico, o rico ex-rico, a França, que vai agradecer, não vai enviar um montante muito elevado para a França, para as potencialidades da França, o que já foi a França, mas que vai ser muito bem-vindo, obrigado, porque vinha num período de desestabilidade, principalmente desestabilidade fiscal, que é um Estado muito assistente, mas que a sua população não gosta muito de dar contrapartida, e um Estado alemão que vai ter um baque tremendo, em razão de ter tido uma interferência muito grande frente à pandemia, e que não vai receber um montante de crédito tão elevado e vai sustentar essa conta. A gente sabe que quem paga a conta de um distributismo de crédito econômico são os mais ricos. Os mais pobres se concentram muito mais em receber e você torcer que eles se desenvolvam, enquanto os ricos você torce que na distribuição do crédito eles não percam tanto. A gente já viu o Banco Central da Alemanha, por exemplo, batendo o pé, dizendo que não é bem assim, que embora exista uma independência do executivo da União Europeia, ela não tem direito a fazer uma injeção de crédito ou fazer uma retirada de crédito daquilo que a Alemanha um dia vai investir. E já começa aquela briga de bastidores. A Angela Merkel tendo que conversar, o Banco Central alemão, diferente do brasileiro, ele tem uma independência maior, não é muito bem o que o líder do Estado manda, o banco obedece, o banco tem determinadas responsabilidades fiscais e geralmente eles realmente batem o pé e dizem, não vou gastar, você não pode nos quebrar, você não pode tirar o dinheiro daqui.
e fica essa grande bagunça. Blocos são importantes, né? O mundo globalizado como ele é cada vez mais importante. A diminuição de fronteiras, circulação de capital, circulação de pessoas, mas a gente sabe que tem custos. Os anti-União Europeia vão estar lá concorrendo e vão estar com aquele discurso forte. Olha, a gente acabou de resgatar a Europa de novo a gente pagou a conta. Vocês querem continuar fazendo parte desse bloco? São coisas para a gente ver nos próximos capítulos. Thales, a Angela Merkel, que já tem 3 candidatos querendo a liderança dela, né? Um dos principais é o Armin Laschet, o presidente do governo estadual da Renânia do Norte-Westfália. Sabia disso, né? Sim, essa informação eu tenho. Não tenho muita informação da biografia dele. Que tipo de pessoa é essa que quer pegar esse status de comandante? Mas que é alguém de alguma significância está concorrendo. Além disso, ele falou, Thales, que o que se passou durante a pandemia revela uma certa tendência para reagir de uma forma mais nacionalista. Mas é uma ilusão pensar que se pode parar um vírus global fechando as fronteiras. É quase cômico. O Armin Laschet. Eu acho que é aquela velha coisa. Eu quero que o povo me siga, né? Não, assim, existe uma coisa que a gente tem que estabelecer. Cada país participante da União Europeia, ele elege seu parlamento, ele tem seus partidos, ele tem suas eleições. E a União Europeia ela também tem grandes blocos, grandes facções, que também formam lideranças de partidos. A Europa ela é formada de grandes blocos. E o Armin, embora ele é uma liderança no país dele, como a gente falou, da Renânia do Norte, ele faz parte do grande bloco da União Europeia, que é dos democratas cristãos. É um grande bloco de centro-direita, que atualmente é o bloco, é o partido que tem mais líderes de estados filiados. É como se dissesse assim, a União Europeia, temos grandes facções aqui dentro. Quem é que vai mandar na União Europeia? Aquela facção que ganhou mais eleições nos seus países. Atualmente, a centro-direita, que são os democratas cristãos, a depender do país, do Estado-nação, os democratas cristãos são centro, mas no caso da Angela Merkel e do Armin Laschet, são centro-direita, foram os que tiveram mais lideranças eleitas, o maior número de líderes de parlamento, maior número de assentos nos parlamentos europeus espalhados. Um grande exemplo é que também existe uma grande facção, que é a dos socialistas também, que é um grande partido da União Europeia, que atualmente é o segundo maior, que é o segundo que tem mais líderes ocupados nos países unilateralmente. Partido não, da União Socialista, que é o segundo maior bloco da União Europeia. Então, o que o Armin hoje está fazendo é concorrendo pela liderança da facção dos democratas cristãos da União Europeia, que hoje é a maior facção da Europa. Pode ser que ele ganhe essa liderança dessa maior facção hoje da União Europeia, mas durante o período eleitoral dos países da União Europeia, dos países membros da União Europeia, os democratas cristãos percam a liderança da União Europeia, porque pode ser, por exemplo, a ordem dos socialistas elejam, tem o maior, a ordem dos verdes, ou dos democratas liberais, ou outros conservadores elejam mais líderes de Estado. Então, por hoje, a gente fala nele como um possível novo líder da União Europeia. Mas isso é uma possibilidade para matar o cenário. Pode ser que ele se torne líder dessa maior facção e ela nem mais venha governar a União Europeia no futuro. Seria o caso aqui no Brasil, por exemplo, das eleições nacionais para escolher o presidente do PSL ou do PT. É muito relevante você saber que é o presidente de um desses partidos, mas é muito relevante quanto esses partidos são muito relevantes. Pode acontecer por destino, ocasiões eleitorais, a gente sabe que varia muito a opinião popular de anos para outros, ainda mais em pós-crises, em pós-pandemias. A tendência é muitas vezes a sociedade entender que aquele bloco que conduziu ele para aquele caminho está tudo errado, você precisa de alguém diametralmente oposto. Então pode ser que mude totalmente. Então, nesse atual cenário, ele é alguém muito relevante, porque ele está concorrendo no maior partido, na maior facção da União Europeia. Hoje, pode ser que ano que vem, daqui a 2 anos, ele não seja mais. Então é importante também traçar isso. É alguém de um perfil bem moderado,
de alguém de perfil bem moderado, que é importante na liderança, mas que tem a sua relevância variante de ano a ano. É relevante e também com um ótimo discurso, né? Porque quando ele vai para um viés de abrir fronteiras, tirar essa parte nacionalista que muitos países estão agora com essa pandemia, ele começa a ganhar mais força ainda. O que tu acha, Luiz? Eu acho que ele ganha mais força com esse discurso com relação às minorias e não ao pessoal da própria nação alemã. Porque o normal que se ocorre quando o povo nativo vê a chegada de um povo estrangeiro, ele vê o povo estrangeiro como um transeunte, um invasor. E, assim, com esse discurso, ele está perdendo eleitores mais nacionalistas, mais eleitores nativos e conquistando eleitores de descendência estrangeira. Essa é a minha opinião. É aquela velha questão de tentar abraçar aquele centro, aquele núcleo mais moderado. Por muito tempo, confundiu-se muito a CDU com um partido social-democrata, mas a CDU nunca chegou a ser isso, ela sempre foi um partido conservador. Só que ele também possui uma linha muito conservadora na economia, muito social, às vezes meio distributista. Nunca foi um partido que fechou as suas portas aos sociais-democratas e, a depender do período, por seu discurso muito moderador, acabava dando essa falsa sensação de ser um partido que caminhava à esquerda. Mas sempre foi um partido muito bem filiado na centro-direita. Nunca chegou a tocar puramente na direita, mas sempre muito bem ao centro-direita. Ele tem o seu eleitorado bem conquistado, na direita não ultranacionalista, e é hoje um partido de grande participação no parlamento europeu, justamente por causa dessa capacidade de fazer um discurso moderado, de puxar aqueles que estão mais no centro, no núcleo democrático. Dessa matéria eu gostaria de tocar em dois temas, o tema do globalismo e o tema da intervenção do Estado na economia. Eu li no livro do Robert Kiyosaki Por que os ricos ficam cada vez mais ricos, e no fim do livro ele faz uma denúncia com relação ao controle dos estados sobre os bancos federais. Ele vai nos dizer que a partir da década de 70, se eu não me engano, o presidente dos Estados Unidos desatrelou o dólar do ouro, do valor do ouro. E o dinheiro ficou sem lastro. Ele precisava imprimir mais dólares para pagar os custos da Guerra do Vietnã. Então o que aconteceu? O dólar ficou cada vez mais desvalorizado e cada vez ele está mais desvalorizado, porque ele ainda não está atrelado a nenhum lastro. Na verdade, ele está atrelado ao lastro do petróleo, não. Ele está atrelado ao valor do petróleo. Isso é até uma crítica do Robert Kiyosaki, outra crítica, dizendo que os Estados Unidos invadiu o Oriente Médio mais por essa questão do petróleo do que pela questão das armas que supostamente tinham. Mas, retornando à questão da intervenção do Estado na economia, ele vai nos dizer que na Zâmbia ocorreu a mesma coisa, só que lá aconteceu uma grave crise. E essa questão de desatrelar o dinheiro do país ao ouro fez com que a Zâmbia entrasse em total declínio econômico. Ela era um dos países mais ricos da África, alguns tempos atrás, e hoje foi totalmente destruída. Ele conta até uma história de um funcionário público que, quando ele foi receber a aposentadoria, ele, com a aposentadoria inteira, só conseguiu comprar um bujão de gás. Então, esse ato do Estado imprimir mais dinheiro
para pagar as suas dívidas, para supostamente ajudar a sua população, é algo que pode ser benéfico em períodos curtos, mas em longo prazo vai ser muito caro, não só para os países em que isso acontecer, mas para os países parceiros econômicos. Por exemplo, se a China entrar em crise agora, o Brasil vai sofrer muito, porque nós somos parceiros comerciais. Se os Estados Unidos como estão entrando em crise agora, todos os países que são parceiros comerciais deles são afetados. Então, imprimir dinheiro é algo muito perigoso para a economia de qualquer país. E outro tema, o globalismo. A União Europeia tem uma relação muito íntima com os planos de pequenos grupos financeiros de querer criar um governo central global. Isso já ficou bem claro, inclusive, nas reuniões da ONU, nos documentos da ONU. E com essa matéria a gente vê uma centralização maior do poder na Europa. É lógico que os nacionalistas se sentiram ameaçados porque o que está acontecendo definitivamente é uma retirada do poder das nações para um grupo pequeno de pessoas, e isso talvez seja uma marcha bem lenta para governos futuros, não globais talvez, mas sim com caras de totalitarismo, com caras de centralismo, com caras de aristocracia. Então não vejo com boas caras essa centralização do poder e essa impressão larga de dinheiro. Vejo como algo ruim para as populações desses países, principalmente os da Europa. Vai ter impressão de dinheiro na Europa? Os bancos centrais imprimem dinheiro, esse é o papel deles, principalmente. Não, eles imprimem, mas tem um controle, mas eu acho que é o Banco Central Europeu, ele vai usar o crédito que ele tem e vai vender títulos de dívida, que não deixa bem claro isso aqui, mas eu acho que é tipo isso, ele vai emprestar e vender todos os títulos de dívida no mercado. Ele vai levantar a dívida no mercado comum de capitais. Ele vai levantar essa dívida. Ele tem esse valor agregado, existem taxas de contribuição dos países, né? Então eu acho que é isso, ele vai pegar esse dinheiro que ele tem, ele vai redistribuir, e como ele precisa ter esse dinheiro de volta, porque os países não deram esse dinheiro para ele ficar gastando, ele vai lançar a dívida em títulos de capital para poder fazer a recuperação. É complicado, bastante complicado. Bem, o que eu sei geralmente de estados é que... é um estado da Alemanha. Eu achei que era um país. Ah, sim. Bem, o que eu entendo de estado é que geralmente para eles pagarem as dívidas eles imprimem dinheiro. Então, principalmente para se salvar de crise. Acontece, principalmente em pós-crise. Exatamente. É isso que eu entendo. Mas não é que esteja anunciado isso, mas é possível que aconteça. Eu não sei se dá para cravar, mas eu acho que é bem possível. É muito difícil com uma dívida desse tamanho que ela se recupere no mercado, cara. Vai ter que ser tipo um plano muito bem elaborado para recolher esse capital todo. É que geralmente burocratas não tem, né? Burocrata não tem. Quem tem é o grande capital. Os nossos bilionários, ver se eles vão querer investir. Talvez invistam. Tem aquele negócio da União. Eu ajudei a erguer a Europa com 100 milhões de euros que eu tinha sobrando lá na minha ilha. Mandei lá para a Europa. Patrocinei, ganhei 101 milhões, meus juros eram baixíssimos, mas ganhei. Eu não duvido nada que aconteça isso. Polêmicas são muito bem-vindas nesse podcast. Bem, isso deixa bem claro que a economia em geral dos países atuais é a economia fascista. Não é a economia socialista nem capitalista, é a fascista. Por quê? A economia fascista se baseia no Estado sempre ser um sócio dos empresários. Isso é o que acontece hoje no Brasil. Se um empresário hoje não pagar impostos, o que acontece? A Receita Federal vai lá e fecha ele. Se um empresário dos Estados Unidos abre um negócio e não paga impostos, o que acontece? O Estado vai lá e fecha ele. Antigamente não acontecia isso nos Estados Unidos. E não sei se no Brasil, eu não pesquisei isso na história do Brasil. Mas antigamente praticamente não se pagava impostos nos Estados Unidos.
Por isso que lá era chamado de terra da liberdade, de terra da oportunidade, porque realmente era muito livre. E a primeira vez em que viu essa questão da associação do Estado e do empresário foi na economia fascista, então isso deixa bem claro. O corporativismo fascista, ele realmente tem essa tendência à união, mas eu acho que vai bem além do que o Estado cobrador de impostos. É literalmente o Estado financiador da iniciativa privada. Concordo mais uma vez. É muito menos os riscos correndo dos Estados. Porque quando o Estado só participa buscando, tá achando lucro, tá achando imposto, ele não necessariamente está controlando a economia. Eu acho que foi muito mais a questão, por exemplo, quando o Brasil teve o seu plano das campeões nacionais, que praticamente todo o crédito das nossas grandes empresas vinha do Estado, a juros baixíssimos, aí ali sim, a gente tinha quase um capitalismo monopolista de Estado. Até o Murray vai falar nisso, no Anatomia do Estado. Quando ele vai fazer uma crítica uma participação muito grande do Estado na economia, ele pregava nenhuma, mas ele fazia crítica quando essa participação era grande, porque você tinha um grande capitalismo de monopólios. Um capitalismo de monopólios, ele deveria se chamar de capitalismo. Realmente se aproxima muito. Na questão, eu acho, a gente está vendo um banco central alemão batendo pé, dizendo, olha, não quero. Se quiserem, leve para tribunal. Independente de a gente ter um líder eleito democraticamente, eu que não fui eleito, mas assumir esse cargo, eu estou dizendo, fiscalmente isso não é viável. Querendo ou não, existe um desligamento aí. Se você vê, é o próprio Estado brigando contra um Estado maior, né? Porque o Banco Central alemão ele faz parte do núcleo estatal e não do núcleo privado. Eu não faria essa analogia com a economia fascista, mas aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que seria mais viável essa comparação. Mas na União Europeia eu discordo bastante mesmo. Bem, eu creio que essa associação de Estado e empresário acontece em todos os países. Você tem alguma prova de que não acontece assim? Eu não falo só de financiamento, não falo de controle total. Falo de associação, o Estado vira sócio do empresário. Entende? Mas quando ele está só cobrando imposto, ele não é sócio, ele é mais uma sanguessuga do que um sócio. Porque ele não está regulando para onde o capital vai. Ele está dizendo, olha, eu estou nem para que tu faça, 10% do teu lucro é meu. Eu acho que existe mais isso quando é aqui no Brasil. Quando você vem, o governo diz, olha, eu vou te dar crédito aqui, metade do teu orçamento é meu, mas você vai ter uma lei aqui que vai dizer que você tem que investir 5% na cultura. A gente pode falar da Lei Rouanet, por exemplo. Pra você não pagar imposto de renda, se você for fazer uma doação eu vou cobrar 5%, na transferência de crédito eu vou cobrar tanto. Para mim aí sim, existe um Estado sócio, existe um Estado fomentador. Mas na Europa existem subsídios. Não, a gente tem questões de Estado fomentador, mas são países que têm essa tradição. Você não vai ver o Estado fomentador na Holanda, na Bélgica, não vai ver em Luxemburgo, você não vai ver nem na França, que é praticamente um socialismo democrático, vários anos da sua história. Talvez você veja isso em Portugal, você vai ver isso bastante na Espanha, mas são aparelhamentos estatais que se formaram historicamente para isso. A França não dá subsídios. A própria União Europeia é governada por uma facção liberal. Os democratas cristãos são o maior partido da União Europeia. Eles são conservadores em ambos os sentidos. Então, eu não vejo o monopólio de capital aqui. Você pode dizer que tem na China. A China realmente, o empresário, ele vai furar a parede e vai dizer onde para o governo. Mas um Estado que participa cobrando e não fomentando, eu não acho que ele está sendo sócio do empresário, ele está sendo sanguessuga. Bem, eu falei de modo geral e eu creio que uns mais e outros menos, mas no geral todos aderiram à economia fascista, inclusive os que se dizem liberais. Liberal é a liberdade total, o Estado não tem praticamente nenhuma relação com o empresário. Liberdade total é anarquia. Estou falando em relação à economia, não é em relação à ordem. Não, mesmo econômico. Não existe economia sem Estado. Então, se você quer 100% sem Estado na economia, você vai para a anarquia. Não, eu falei não, corrigindo o que eu falei, quase totalmente. Eu acho que só vamos ter uma economia fascista quando a gente tem monopólios, no plural, né? E se for um único monopólio, aí você deixa de ser fascista, você se torna um socialismo. E não é isso que a gente tá para que a gente tá caminhando?
grandes A gente fortunas. caminha no Brasil, mas na Europa, Na você Europa vê não tem grandes uma fortunas? titularidade muito grande. Embora tenha um Estado que pressiona muito, mais uma vez, eu acho realmente, em alguns países, próprio Estados Unidos, você tem um Estado cada vez mais presente na cobrança de impostos. Você tem uma taxa que chega às vezes 50% na herança, você tem 20% da transferência de capitais no mercado de ações taxado, mas quando você taxa, você não está controlando onde ele vai gastar. Você talvez diminua a potencialidade dele, você não permite que o capital circule como deveria circular, mas dizer que existe o Estado empresário, como existia na ordem fascista, como existe até poucos anos no Brasil, eu não, acho um grande exagero, acho a interpretação realmente já muito exagerada, até assustadora, uma leitura dessa, porque se a gente realmente estivesse caminhando, nós não falaremos nem em democracias, a gente estaria falando em microditaduras, oligarquias, aristocracias. Em alguns países realmente existe, mas são países insignificantes na ordem mundial. Eu acho que fora o Brasil e a Rússia e a China, a gente não tem nenhum grande exemplo nas 10 maiores economias de estados realmente fomentadores da economia. Bem, creio eu que quem recebe dinheiro de uma empresa e quem injeta dinheiro em uma empresa já é sócio. Isso é o que os estados fazem hoje. Não, mas qual estado? Os Estados Unidos a gente não vê o mercado injetando assim. Acho que os Estados Unidos, além disso, tem um grande trauma de o Estado injetando dinheiro. Os Estados Unidos 29. Depois de 1929, a gente vê uma revelia total dos governos americanos de serem fomentadores de atividades. É aquele velho medo do, olha, a gente investe muito e eles vão quebrar. Como é que a gente vai explicar para o nosso povo que a gente fez de novo? O próprio Brasil, a gente está vindo de um trauma de 2016, que fez a gente aprovar uma PEC de teto, de gastos, uma lei orçamentária maior, a gente impeachmentou uma presidente por não respeitar o ordenamento fiscal do país. De grandes traumas, o Estado vai diminuindo a sua capacidade de fomentador. Eu vejo uma grande diferença entre o fomentador e o Estado recolhedor. E hoje o Estado fomentador é o grande inimigo da nova ordem liberal, mas dizer que esse Estado fomentador está presente em todos os países, até o Brasil, ano passado, o nosso PIB, a gente teve uma participação do PIB público menor que a participação do PIB privado, Brasil. Mas até aqui, o PIB público caiu frente ao PIB privado. Imagina que está no mundo. Poucos países despertam essa atenção. Pode ver nos discursos de Lula, de grandes comunistas do mundo. O grande sonho deles é o pós-pandemia, porque eles estavam vendo um descrédito total do nacional desenvolvimentismo, do plano socialista democrático, e você não vê mais isso. Aí ele vê uma grande pandemia, que volta a velha lenda do Estado participativo, do Estado do resgate, e eles, opa, quem sabe agora a gente volta a ganhar, vamos ver se a gente consegue competir agora, porque quem vai liberar o crédito é a gente. E ainda assim tem resistência, eu não acredito, por exemplo, nos Estados Unidos fazendo um novo New Deal. Eu acho que é até impossível. Bem, eles fizeram em 2008, então por que não fazer agora? Não, mas não foi um New Deal em 2008, cara. 2008 não, ali em 2010, na verdade, né? Foi uma grande reorganização social dos capitais. Eles reorganizaram, eles criaram mais leis regulamentadoras. Mas não foi o New Deal, cara. O New Deal era muito diferente. O New Deal era realmente o Estado te pagar para cavar um buraco e depois para tampar. Não dá para comparar. Eles podem não ter eles podem não ter feito isso com a população, mas fizeram com as grandes fortunas, não é? Fizeram com as grandes fortunas. Eles fizeram um redistributivismo. Que não é a questão da economia fascista. A economia fascista, o Estado toma tudo e ele começa a organizar. Talvez foi um programa mais... Isso daí é socialista. Não, liberal social. O imposto negativo é liberal social. Quem desenvolveu ele foi o Milton Friedman, um grande liberal. Não era um ideal socialista. Não, eu tô falando em relação à última frase que tu falou. Pegar a economia e reorganizar a partir do zero é a socialista, não é a fascista. A partir do zero é socialista.
Eu estou dizendo, o redistributismo, ele é uma ideia liberal social. E, que, inclusive, Stalin, Lenin, mais o Stalin, né, o Lenin é muito anterior à grande onda liberal, tentaram refazer essa leitura, tentaram ampliar seus mercados para depois fazer um redistributismo. Eles não quiseram destruir e começar do zero. É o que geralmente os comunistas fazem, né? Fomenta o capitalismo, depois Geralmente, realmente que é uma coisa que você vê bastante aqui no Brasil. Exatamente. Eu até fiz um meme uma vez sobre isso, que eu botei o Super-Homem numa charge e ele falava você criava um desenvolvimento pleno quando você percebia que os planos econômicos dos partidos de esquerda do Brasil tinham muito mais sucesso em fazer ruir o capitalismo que funcionasse do que retirar os pobres da pobreza. E é realmente isso. Você vê mais uma tentativa de fazer o capitalismo ruir do que realmente mitigar a pobreza ou acabar com ela. Levar ao zero e tentar replantar, né? Arrasar a terra e com a semente que sobrar replantar. E que eu acho bem diferente. O liberalismo social, não, ele olha, tá sobrando um pouquinho aqui, ó, aqui, eu vou botar aqui nesse canteiro aqui talvez floresça a mandioca. E aí sim, tem que ter cuidado. O liberalismo social não é para assustar o liberal. O liberalismo social é uma pequena abertura que ele faz com a política mais social, mais coletiva, mas sem migrar de forma alguma para o socialismo, nem para a social-democracia ele migra. Tirando o plano fascista, a Organização Mundial de Saúde declarou 159 mil mortes a mais registradas em 24 países europeus nessa época do ano. Bem, em relação à OMS, ela perdeu bastante crédito com muitas pessoas por lançar informações contraditórias para a mídia, para os países. Em um momento ela apoiava o lockdown com todas as forças, e em outro momento ela falou que o modelo sueco era o mais perfeito, era o mais ideal. E o modelo sueco não teve lockdown. Assim, informações contraditórias. Eu não me surpreendo do Trump ter tirado verbos da OMS. E também há indícios de muita ligação do pessoal com a OMS com a ditadura chinesa. Porque no primeiro momento em que o ditador chinês, Xi Jinping, disse que o coronavírus não era um problema, a OMS só carimbou, também espalhou a mesma informação. E quando Xi Jinping já não tinha como esconder, aí a OMS, só depois de Xi Jinping falar, carimbou de novo o discurso chinês. Então, é uma organização que perdeu muito crédito. Pode já ter sido uma organização séria, não pesquisei muito sobre ela, mas em relação a esses últimos meses, perdeu crédito de muita gente. Só 2 parênteses. A OMS, ela realmente tem agido abre aspas, protegendo o governo chinês, porque além de ter demorado bastante para declarar a pandemia, talvez pelo trauma da última vez que declarou e os países conseguiram reverter o problema, dessa vez ela demorou demais. E ainda assim protege a China de missões e pesquisas, contrariando muito os estados membros dela, perdendo credibilidade com eles. Por isso até que o Trump está fazendo o que está fazendo. E outra é a Suécia, né? Porque a Suécia, com sua política de não lockdown e de fugir de quarentena, constatou na última pesquisa feita com a população que menos de 10% contraiu o coronavírus. Então, essa medida, mesmo com muitas mortes, a maior em porcentagem com os países nórdicos, não foi tão bem realizada, já que menos de 10% da população pegou o coronavírus. Esse número de mortes pode ser muito maior daqui para frente, então talvez a quarentena vai ser utilizada a partir de agora. Um adendo, o governo dos Estados Unidos, não sei qual instituição pertencente ao governo,
com as suas pesquisas, indicou que com o coronavírus, 1% da população, na pior das hipóteses, viria a morrer. Então, será que poderemos chamar isso de uma pandemia? CDI. Eu acho que eu vou retroceder, eu acho que eu vou da última que a gente falou até chegar na OMS. Então, vamos partir dos Estados Unidos à OMS. Pandemia eu acho que porque pandemia, o PAN, ele não dá um sinal quantitativo quanto a vítimas. A gente, por exemplo, nós vivemos uma pandemia no H1N1. Que é o trauma da OMS, né? Que ela declarou uma pandemia muito cedo do H1N1. A gente conseguiu reverter o problema, acertadamente, claro. E dessa vez ela teve uma medida muito cautelar com a pandemia do coronavírus, Foi muito cautelosa. o que causou esse problema. Para quem vai saber afirmar por que a OMS, quais motivos fizeram a OMS agir como ela agiu, com tanto resguardo em primeiro momento, depois com tanto alarde, que até a gente tem que lembrar da receptividade. Quando lá em dezembro estourou, a Wuhan está sendo isolada, está tendo um surto de uma crise respiratória grave, nós não sabemos direito o que mas ele é muito semelhante com os vírus da família do corona. Nós vimos discurso mundo afora que era: não tenha preconceito com os asiáticos, não adia sua viagem, você não precisa quebrar seus compromissos, porque a crise é um agente viral novo, mas que é controlável, que tem uma taxa de letalidade inferior a 0,5%, ainda permanece mais ou menos nessa taxa de letalidade, o Covid. E a gente viu que, de acordo com o que foi assustando mais, foi se espalhando ao mundo, as valas foram começando a ficar cheias e foi mudando o discurso. Em janeiro a gente ainda estava no discurso muito próximo do está tudo sob controle, não tenhamos medo, o vírus chinês não é tão perigoso. Em fevereiro a gente ainda estava nesse discurso, que foi engraçado até como mudaram os papéis, né? No primeiro momento a gente via os mais conservadores muito assustados, com medo, o novo vírus chinês vai destruir o mundo. E você vê uma contra-resposta da classe científica, da classe mais progressista, dizendo: não é essas coisas todas não, parem de assustar a população. E muito rapidamente se inverteu. A ala mais científica e mais progressista começou a adotar um discurso do alarde, do susto. E você viu a ala mais conservadora dizer: calma, não é para tanto também. A gente vai ruir tudo, a gente vai rachar o mundo ao meio, e talvez não fosse para rachar ao meio. É muito engraçado que virou realmente uma polarização que tinha chegado à cúpula da OMS. Realmente se estranhar como a OMS foi muito passiva com as respostas que o governo chinês dava. Ela batia a porta da China, a China disse: não entre, está tudo sob controle. A OMS dava meia volta e dizia: pô, se acalma, está tudo sob controle. E é muito confuso. Eu também compreendo bastante a decisão do Trump. É normal que um país do tamanho do aporte que os Estados Unidos teve, e com o recuo econômico que vai ter, com o número de mortes que ele teve, e ainda mais um presidente que no estalar de dedos teria fechado toda a relação em viagens pelo mundo, a notícia ter chegado tão tarde prejudicou bastante. É óbvio que o Trump está usando do time para isso. Ele está no ano eleitoral, ele precisa que os holofotes do Covid não fiquem nele, que o número de mortes, o recuo econômico não seja atribuído a ele. Ele está no ano eleitoral, precisa reconquistar americanos. Americano é aquele negócio: além do voto fiel, daquele que vota você tem que conquistar aquele cara que não quer ir para a urna, o voto não é obrigatório. Então ele precisa você precisa puxar o cara para ir votar. E principalmente os mais moderados. E a OMS, ela representa muito bem o papel de vilã que o Trump precisa. Olha, se vocês tivessem avisado a gente mais cedo, a gente tinha começado mais cedo, estava terminando mais cedo, o recuo econômico não tinha sido tão grande. Se vocês não tivessem protegido a China, a gente tinha conseguido ter menor número de mortos. E a OMS cai super bem a carapuça. É estranho que a maior organização de saúde do mundo deixe de ser patrocinada pela maior economia do mundo, no meio da maior pandemia da nossa existência, da nossa geração. É demais. Mas existem vários fatores que dialogam entre si para justificar essas medidas drásticas.
a China é uma ditadura, não é surpresa nenhuma uma ditadura fornecer dados sempre muito passivos, sempre diminuindo muito o real problema. Não é novidade, a gente tem várias experiências disso mundo afora. E mesmo em não ditaduras, a gente viu uma diminuição disso. A gripe aviária, por exemplo, quando começou na Espanha, também foi bastante mitigada. Vamos controlar o H1N1 quando começou também. Foi bastante mitigado. Tentaram mitigar essas democracias, mas a OMS muito cedo veio a interferir. A Suécia mostrou-se, agora para o segundo ponto, né? Estamos voltando dos Estados Unidos até a OMS. A Suécia, ela verdadeiramente mostrou-se que não é só ter uma população bem educada, uma população muito obediente às leis, e uma economia estável, um IDH elevado que vai te garantir contra qualquer crise. A Suécia disse, vamos fazer aqui no máximo isolamento horizontal, vertical, perdão. Não vamos fazer lockdown porque isso vai fazer a economia recuar de toda forma. Só que acaba soando do jeito que a Suécia fez como uma falácia. De acordo com que vai tendo mais mortes, vão se acumulando os cadáveres, você vai vendo notícias mundiais de pilhas e pilhas de mortes, ainda mais com a Itália lá na Europa, sendo bastante contaminada. A própria população faz acontecer o recuo econômico. Ora, mas já está tendo um vírus aí que pode matar minha mãezinha de respiração, não vou no cabeleireiro. Tá tendo uma crise aí forte, vai ter aquela galerinha que vai no bar, mas eu não vou. A Suécia, mesmo sem fechar, ela já vai ter um recuo no PIB de 5%, que é um recuo assustador, uma recessão. A Suécia vai entrar na recessão econômica. É bom a gente lembrar disso também. Ela fez um caminho que, mesmo assim, jogou ela numa recessão econômica. Não sabemos, nunca vamos saber como teria sido a situação dela caso ela tivesse aderido a um lockdown, ou então pelo menos uma mitigação da liberdade, como houve em alguns países como o Brasil. Mas que ela vai sentir, ela já está sentindo. O recuo da economia dela foi gigantesco, inclusive um recuo de primeiro trimestre maior que o Brasil. A gente sabe que o Brasil está muito acidentado, está tropeçando nas próprias pernas, mas teve um primeiro trimestre em queda de 1,5%. E foi, embora seja uma queda, embora seja horrível para a economia, embora a gente saiba que vai cair no próximo trimestre e vai entrar na maior recessão da nossa história, foi uma queda muito aquém do que aquilo que a gente esperava. Era uma coisa para 2 pontos, 2%. Tudo bem que é o primeiro trimestre, que tem janeiro sem Covid ainda e tem fevereiro ainda começando. Então, você vê um país muito bem desenvolvido, com péssimo resultado, e um país mesmo totalmente acidentado, sem uma aderência adequada ao lockdown, tendo uma resposta econômica adequada. A queda econômica, a gente tem que fazer essa leitura, ela é inevitável. Você não tem como você vivenciar uma pandemia sem uma queda econômica. Então, você vê um comparativo, realmente. Para quem foi muito filiado à tese do vamos resguardar a saúde ao máximo, eles vão pegar e fazer a comparação entre o número de mortes entre Suécia e Dinamarca. Para quem estava dizendo, olha, foi feita uma falha no resguardo da economia, eles vão se apegar muito a fazer o comparativo econômico. Realmente, o recuo econômico da Dinamarca, a tendência é que ele seja maior. Ele está com uma previsão hoje de 7% a 8%, você vê a Suécia com uma previsão de 5%. Então, você tem um nível, um número, uma diferença, porque as populações são bem parecidas, têm dinâmicas comerciais muito parecidas. Tanto a Dinamarca quanto a Suécia são estados sociais democratas bem desenvolvidos, com políticas públicas bem parecidas. A Suécia um pouquinho mais intervencionista, é um estado que cobra até 20% do que a sua população ganha em impostos. Não chega aos pés do Brasil, mas para padrão Europa é muito. Nem a Rússia cobra isso, para padrão Europa é muito. E você viu a Dinamarca, mesmo no atendente mais liberal, sendo um estado com mais liberdades econômicas, ele fazendo lockdown e tendo um cuidado, um resguardo de vidas de quase 400%. Ela morreu-se 8 vezes menos do que na Suécia. Mas
você vai falar, e aí, morrer 8 vezes menos vale 2% do PIB? A gente vai descobrir isso no futuro, a partir das recessões econômicas. Muito provavelmente ambos os países vão lidar com a recessão econômica de maneira muito igual, são dinâmicas econômicas muito parecidas. O desemprego é super controlado nos dois países, eles vão ter um retorno econômico muito grande, não deve durar mais que 2 anos a recessão, tanto da Suécia quanto da Dinamarca, e ao final desses 2 anos, com as economias já voltando à estabilidade, com o PIB já voltando a crescer, a Dinamarca vai dizer, olha, eu tive 500 mortos, vocês tiveram 5 mil, e aí, quem será que teve um saldo mais positivo? Acho que fica uma questão, uma briga muito pesada, ainda mais que a gente fala de países desenvolvidos, né? No Brasil o buraco é mais embaixo, aí a gente parte de um núcleo de prosperidade menor. O brasileiro, ele perde metade dessa renda, ele sai de R$1.000 para 500, então ele deixa de subviver para não viver. O dinamarquês, se ele perder metade da renda dele, ele ainda vai estar vivendo muito bem, obrigado. A gente sabe que essa realidade econômica é diferente, mas é muito difícil dizer que se a gente não tivesse feito um fechamento mitigado, porque não dá para a gente chamar nem de isolamento vertical nem de horizontal no Brasil. Acho que quem disse que aqui a gente conseguiu fazer um isolamento, ele está sendo muito otimista, está enchendo muita bola de governos estaduais e prefeituras, porque a gente foi um isolamento mitigadíssimo. A gente teve umas férias, não foi? Extremamente. A gente teve férias gerais, não foi? Pronto, a gente teve grandes férias coletivas. Eles disseram, olha, vamos pegar as férias final do ano, vamos jogar pro começo do ano, vamos pra praia no inverno, em vez de a gente ir na praia no verão, que foi o que aconteceu. E até compreensível que muitos empresários tenham se sentido atingidos, porque quando você faz. Porque quem foi que o Estado ficou verificando? A grande maioria do tempo. Hoje você já vê guarda civil na rua, recolhendo pessoas, dando multa, botando máscara, mas quem o Estado fez o controle imediato? Por as grandes empresas. Então, é compreensível a reação dos grandes empresários, porque fora você vê uma grande lei coletiva, que o brasileiro historicamente é bem desobediente a leis coletivas, ele se sentiu como o único atingido. Quando o dono da Havan, ele viu seu mercado fechado, porque não era atividade essencial, mas ele via toda a bodeguinha dos becos de Curitiba funcionando, porque não existia uma fiscalização efetiva do Estado indo lá, ele se sentia atingido, ele seria prejudicado. Então é até compreensível a reação dele negativa. Mas também é necessário um estudo sociológico. Haveria consumo dos produtos dele se ele tivesse aberto? Ele também não estaria numa recessão da mesma forma? E pior, estaria no meio da recessão e aumentando o número de contaminados? Porque a gente teve a questão dos restaurantes, quando abriram em São Paulo, quando abriram no Sudeste, os donos dos restaurantes reclamando, olha, a gente abriu, mas estava tudo vazio. Claro, a pessoa não vai no restaurante no meio da pandemia. Se vai reduzir. E a gente sabe que o micro, médio, pequeno empresário, ele funciona ali com caixa dando lucro no limite. Se cai demais a rotatividade, essa prestação de serviço, e as pessoas consumindo, ele vai entrar na crise, ele vai ter que demitir o pessoal do mesmo jeito. A diferença é que ele estaria criando vários e vários vetores. Ele estaria permitindo uma maior contaminação das pessoas. Então, eu acho que o preço que a gente está pagando é um preço que não é aceitável jamais, mas dentre os que a gente tinha para pagar, a gente conseguiu reduzir bastante o valor. A última notícia da Europa vem da Rússia, onde pesquisadores russos viraram cobaias na corrida por uma vacina contra o novo coronavírus. Luiz, é como pegar soldados, umas AK-47 e testar nos próprios soldados. Tô certo? Certíssimo. Bem, a Rússia, ela, apesar de ser um país meio ocidental, ela não aderiu muito bem à tradição ocidental de respeitar as liberdades individuais. Bem, então, historicamente a Rússia não respeita as liberdades individuais. Ela, historicamente, mesmo antes da União Soviética, depois da União Soviética isso claramente piorou. Enfrenta regimes muito... Peraí. Calma, filho, calma, você vai perder sua liberdade agora. Então,
A Rússia historicamente não respeita as liberdades individuais. Isso é bem visível nos regimes czaristas. Existe até um livro chamado Desinformação, que é do general Ion Mihai Pachepa, que foi um general soviético, não russo, mas soviético. Ele estudou bastante nos serviços secretos russos, e lá eles davam uma base histórica. E na Rússia, as pessoas estavam acostumadas com o fato do governo mentir para elas. Elas sabiam disso, mas aceitavam porque supostamente era bom para o bem comum. E há pouco tempo atrás teve aquela notícia muito impactante em que o governo proibiu o resgate de soldados russos que estavam no submarino. Proibiu para não divulgar informações secretas sobre o submarino russo. Isso gerou uma comoção para os parentes dos soldados russos, mas a população em geral aceitou isso, porque supostamente era para o bem coletivo. Isso mostra já a consciência conformada com o autoritarismo que o russo tem. Isso não é bem de se surpreender na Rússia. O brasileiro ele tem uma tradição de desrespeitar normas coletivas. O russo ele tem uma tradição de desconfiar delas. E o russo tem motivo de sobra para desconfiar de qualquer ordem que vem de cima. Eles dizem, a gente sabe que é mentira. Eles dizem, a gente sabe que é mentira, mas a gente obedece porque, né? Enfim, né? A Rússia. Isso é a Sibéria. Então, eu acho que é bem isso. Acho que o Luiz foi bastante preciso ao descrever a nação russa. É uma curiosidade muito grande esse grau de liberdade do russo. Acho que o mais surpreendente é isso. E não nos assustemos se em manchetes futuras a gente veja que, na verdade, nós estávamos vendo civis sendo testados à força. Atravessando o mar Mediterrâneo, a gente chega na África. Tanzânia, onde o presidente demite chefe de saúde após testes positivos de Covid-19 em mamão e um bode. Sim. Voltando, o chefe de saúde acabou criando uma crise política no país, porque o país gastou um dinheiro que não tinha, vamos falar a verdade, com testes de coronavírus que não eram tão eficazes. E a população agora não quer fazer os testes. Eu não faria um teste que dá positivo em um mamão. Eu, como pessoa totalmente desacostumada com crise política, estou surpreso. O Brasil, que é um antro da política social. Da diplomacia, a gente mal tem crise, cara. Que coisa estranha. Eu queria saber como é que tem uma crise no meio de uma pandemia. É os cargos mais perigosos que tem no Brasil. É presidente do Cruzeiro e ministro da Saúde. A África que vai se complicar demais se a Covid-19 começar a aumentar muito os números, né, de infectados, porque não tem como. A Europa está em crise, todos os países estão em crise, então, mesmo com a ajuda, é ela por si. Não, mas mesmo assim, vamos falar a verdade, a ajuda humanitária na África sempre foi muito... sempre fez mais a analogia com a esmola do que uma verdadeira ajuda, né, cara? Porque a gente vê patrocínios, a gente vê gasto em armamento, a gente vê a população mega pobre. Você chega lá na África, você não tem uma grande empresa, porque vem o estrangeiro bonzão e distribui de graça a coisa para a população não desenvolve o mercado interno, e depois vão dizer, nossa, que surpresa, vocês são pobres, como é que vocês não vendem nada? Só porque eu tô dando de graça? Aí não dá, cara. Bom pensamento. Porque, tipo assim, o africano, ele precisa do peixe, ele tem fome, ele precisa do peixe. Ele precisa aprender a pescar, só que ele precisa também aprender a construir o barco, ele precisa aprender a nadar, ele precisa aprender a construir a vela, e tudo que ele recebe é peixe, e às vezes nem isso. Os estados africanos também sofrem com a grande mudança de governos, revoluções, principalmente as que ocorreram no fim do século XX, algumas não. Eu acho que todas com caráter totalitário e interventor na economia, infelizmente. Tanto que o símbolo da Angola até hoje é uma engrenagem e um facão.
Um facão, Um uma facão, alusão né? ao símbolo É. da União Soviética, a bandeira soviética. E no país São Tomé e Príncipe, se eu não me engano, os empresários não podem demitir os seus funcionários. Aí já mostra uma grande intervenção do Estado na economia. Um grande exemplo disso é o Brasil, né? Porque, tipo, a gente tá no meio de uma pandemia e a gente não cresceu nem 1% de desemprego. Mas a gente tem certeza absoluta que esse desemprego não cai tão cedo, porque é muito ruim de contratar. Nossa economia é muito pouco dinâmica. Então, aquele meio por cento de desemprego que aumentou... É bom lembrar a realidade, é ruim de contratar carteira assinada, porque sem ser carteira assinada tem vários aí, eu conheço vários. Não, tem. A informalidade no Brasil... O problema é que a informalidade ela gera pouca segurança, você não tem controle do capital, e é um dinheiro morto. O dinheiro que circula fora do mercado formal é um dinheiro que não volta para a sociedade, é o dinheiro que fica no bolso, é o dinheiro que cai pro colchão, é o dinheiro que o cara perde dentro do esgoto, é um dinheiro que gera pouca é um dinheiro muito bem concentrado naquela micropopulação. Mas não rende ao Estado. É muito legal aquela banquinha de DVD pirata que tem lá, que a mulher ganha R$50 por dia, depois ela vai no comércio, numa feirinha, compra lá. Geralmente não é nem uma livre escolha do pessoal, né? É realmente porque eles precisam. O cara não vai pegar o sol, todo dia. Com certeza ela preferia 1000 vezes estar na loja. Exato. Com Tendo seus segurança. 2.000 garantidos, 2.500 garantidos, mas a gente tem um mercado, as nossas próprias leis, eu entendo que é importante ter, mas que ela realmente é muito sólida, muito fortificante, ela dificulta demais aquele contra-ataque, até a analogia que um economista brasileiro fez, que o empresário brasileiro ele nunca demite o que ele quer demitir e nunca contrata o que ele quer contratar. Na época que tem abundância, ele vai ter pouco funcionário que ele não consegue contratar, e na época de crise ele vai ter muito funcionário que ele não consegue demitir. Então a gente sempre fica quebrado, a gente sempre fica fora da gente quer estar. A questão do trabalho informal é a seguinte: não é bom, mas a gente deixa porque pessoas vão morrer de fome se a gente não deixar. Tem que deixar, mas a gente sabe que se pudesse, estava regulamentado. Exato. Porque não dá pra, as tentativas não faltaram, né, para tentar regulamentar o trabalho formal. As domésticas é um trabalho formal que foi regulamentado no grito. Atravessando o Oceano Índico, a gente vai para a Ásia, onde o Japão suspendeu o estado de emergência no país. Parece que a superpotência de saúde está começando a vencer a pandemia. O Japão ele ajuda até muita gente a superar a lenda da hipervalorização da saúde pública. Eu acho que aqui no Brasil a gente teve um choque de realidade positivo, que foi, realmente, a gente precisa de um sistema de saúde pública bem distribuído, é legal que a gente tenha, mas não é o fato de ser pública que a gente precisa valorizar, é porque é o que a gente tem que a gente precisa valorizar. O Japão tem um sistema predominantemente privado de saúde, se eu não me engano. O Japão e alguns países os Países Baixos, se não me engano, a Holanda, inclusive, é totalmente privada o sistema de saúde. E a Holanda não está nem um pouco triste com o fato de todo o seu sistema de saúde ser privado. Porque ele tem um Estado que, querendo ou não, ele resguarda os mais pobres. Então, é legal a gente também valorizar esses países com sistema de saúde diverso e que estão dando certo. A Inglaterra tem um sistema de saúde predominante público e também deu certo. Então, é bom de valorizar. Olha, não é porque é público que é bom, não é porque é privado que é bom. É que quando de cima para baixo funciona, o sistema funciona. Bem, agora eu percebi algo que não sei se o Thales vai concordar, é que esses países que estão lidando melhor supostamente com essa pandemia são estados, querendo ou não, diminutos. Porque se você comparar a União Brasileira, ela tem um território muito maior para governar do que o Japão, claramente. E bem menos pessoas. Apesar de uma grande concentração do Japão. Realmente é muito mais fácil para um governo. Lidar com menos mas pessoas. o Japão tem um governo bastante descentralizado, né? O Japão, querendo ou não, ele ainda é um império. É o império do Japão. Então, que denota uma tradição muito concentrada de política. E quando você tem realmente uma população diminuta, o Estado, ou as lideranças, ou mesmo
a própria distribuição privada de capitais, ela consegue chegar mais bem controlada. A gente não tem um grande exemplo de país gigante lidando bem. Se bem que o mundo tem poucos países gigantes, né? Tem a China, a Rússia, o Canadá. O Canadá talvez esteja lidando bem, apesar do Canadá ser gigante. O Canadá, na verdade, é menor do que a gente pensa, porque o território dele é muito menos ocupado. Habitável, né? É minúsculo. Exato. O território É uma habitável falsa sensação de grandeza. O Brasil exato. também é bastante concentrado, né? Se a gente parar pra pensar, a gente praticamente só Não, mas vive são no mais litoral pessoas, são muito mais brasileiro. pessoas. 200 milhões. Realmente é uma população assustadoramente grande. Não é propriamente o território para você controlar, e sim o número de pessoas que você tem para controlar. Não, mas se for por pessoas, o Japão lidou bem, ele tem uma população gigantesca, né, o Japão. Então. Mas equiparavam com o Brasil, eu acho que não. Não, mas pro território do Japão, o Japão tem muita gente, cara. Acho que japonês dorme em cima de japonês. E pra falar a verdade, os japoneses são conhecidos por serem muito obedientes, não é? Tem uma cultura bem eles são hierárquica. socialmente muito obedientes. Os japoneses, eles já andavam de máscara, né? Quando o pessoal dizia, pandemia, novo vírus, beleza. Na China, pacientes da segunda onda de contágio apresentam sintomas diferentes. Ao observar quadro clínico distinto em doentes do nordeste do país, especialistas sugerem que o vírus passou por mutações. Parece que a China está voltando, né, a pandemia? É impressionante como pode ser na China, no Brasil, nos Estados Unidos, o Nordeste é sempre fodido, né, macho? Bem, a China tem historicamente esse triste histórico de espalhar doenças pelo mundo, desde a Idade Média. Lembrando que a hipótese dos especialistas do Nordeste do país é que esse vírus tenha chegado da Rússia. Mas é um vírus que assusta pela sua capacidade de mutação, né? Aí vão vir as teorias, né? Vai vir a teoria de foi criado no laboratório, por isso que ele se muta tão rápido. Vai vir a teoria de que é um vírus alienígena para exterminar a humanidade. Vai vir, não, já ouvi. Pior que essa galera dos ETs aí tá nessa mesmo. Não duvido, eu só acho engraçado. O que eu acho que chama também muita atenção é que a China, que estava com um discurso de controle do vírus, que eles já estavam reabrindo, estão com um problema e parece cada vez maior, porque o vírus está... Essa mutação que os especialistas estão falando, começa a mostrar sintomas depois dos 14 dias, o que pode aumentar ainda mais a transmissão comunitária. Infelizmente, confiar em informações de ditaduras totalitárias é meio difícil, não é? Exatamente. Eu acho que quando vem notícia ruim, você tem que imaginar que é uma coisa pior. Quando vem notícia boa, você tem que imaginar que a situação tá ruim. É que nem na época que Stalin fez os expurgos, né? A gente tem que imaginar sempre assim. E a gente tá vendo que é realmente um grau de mutação gigantesco. Não sabemos. Cara, a sensação que dá no meio dessa pandemia é que tudo que acontece é abrir para fechar de novo. Enquanto não houver uma vacina segura, bem testada, preocupa até a velocidade que está se dando para poder sair essa vacina. Mas espero que ela saia de forma segura e bastante interessante. E que até lá eu acho que não voltamos à normalidade. Talvez comercialmente nós retornamos cedo ou tarde. Espero que se crie uma nova tradição de higienização e de saúde nas pessoas. Pelo menos uma consciência que dure por alguns anos, porque a gente lembra da época da H1N1, que criou a falsa sensação de nova grau de higienização da população. Mas a população que você anda pisando na própria merda, porque não tem saneamento básico, é bem difícil você cobrar a nova mentalidade sanitária. Né? Bem, agora voltando para a matéria toca em dois países, né? Fala em 2 países, China e Rússia. Bem, é bem patente a aliança desses 2 países em questão de se defenderem, de se apoiarem em questões de domínio militar. E recentemente
O Serviço de Inteligência Europeu liberou informações de que a Rússia estava espalhando desinformações para provocar caos social nos países, principalmente da Europa. É patente o interesse da Rússia na Europa em se apoderar das decisões que ocorrem lá. E outro assunto que eu queria tocar em relação à questão da vacina. Ouvi de um cientista, de um dos quais que estava testando vacinas, que para você produzir alguma efetiva, demora cerca de nada mais, nada menos que 10 anos. Então, talvez tenhamos que lidar com esse vírus por cerca de um tempo, sem a vacina. E quando a vacina chegar, rezar para que ela não custe o nosso fígado, o nosso rim, né? O que vai acontecer, porque... vai acontecer, porque são farmácias privadas produzindo. Exatamente. E não é nem justo você cobrar que elas façam a distribuição. Elas estão tendo gasto, estão tendo investimentos. Tem patente, tem interesse. Tem patente. Se vocês desejam que essa produção se faça num distribuitismo gratuito, que obrigue o seu Estado a financiar. A União Europeia está querendo produzir a própria vacina. Se ela preferir usar a sua vacina pública ao invés da vacina privada dos Estados Unidos, é com ela. Vai ter diferença de prazo. Talvez até diferença de efeitos colaterais e de qualidade. São escolhas, são ordenamentos. Você não pode obrigar. Eu acho o discurso do Macron e do ditador da China é muito conveniente de dizer que a vacina vai ser um bem público. Vai ser se vocês pagarem e distribuírem de graça. A questão é essa, se eles pagarem, a gente paga, né? Porque o dinheiro deles é o nosso. Os estados é isso, mas a população acho que concorda. Eu acho que você concorda, né? Se eu pagar uma vacina. Sim. Eu pelo menos concordo. Sim. Esse imposto eu pago com gosto. Eu acho que os ANCAPs a gente pode deixar morrer e só os pró-imposto ficar vivos. Sobre vacinas, a vacina produzida mais rapidamente demorou 5 anos, né, que foi a do Ebola. Indo para Taiwan, ataca Taiwan é opção para impedir independência de China. O governo de Taiwan rechaçou os comentários dizendo que as ameaças de guerra são uma violação de lei internacional. É a China e a sua tradição democrática, né? Sua tradição de deixar o povo escolher o que decide para si. Aquele país extremamente popular, de liberdade. República Popular da China, não é? Exatamente. Eu nunca vi um país com popular no nome não ser popular, sabia? E com república. É que nem um amigo meu falou, país com nome popular no nome é igual bairro de Fortaleza. Quando o nome é bonitinho é porque ele é perigoso. Bem, essa luta de Taiwan contra a ditadura chinesa vem desde da primeira Revolução Chinesa, que foi uma revolução democrática, liberal, e se alastra até os dias de hoje. Há países que reconhecem somente Taiwan como Estado, há países que reconhecem só a China, e há países que reconhecem os dois, como é o caso do Brasil. Curioso, né? O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a reconhecer a China. Durante a nossa ditadura militar, o Geisel foi um dos primeiros que reconheceu a China, inclusive à época ele foi acusado de ser comunista, por ter reconhecido a China como um Estado, nação. Desde aquela época existe a tradição de quem se desalinha um pouquinho ser chamado de comunista. Mesmo um ditador militar era chamado de comunista no âmbito do seu exercício de função. Vocês conhecem alguém que, em vez de falar Taiwan, fala Formosa? Da Ásia a gente vai para a Oceania, onde Jacinda Ardern, ou Jacinda Sua Linda, torna-se a premier mais popular da Nova Zelândia. Vamos falar da primeira-ministra mais foda do mundo? Cara, o que eu já comentei com o Lauro ontem, durante nosso ensaio preliminar. No caso da Nova Zelândia, a gente precisa não cair em duas falácias lógicas muito grandes. Primeiro, entender que é um fato ter a primeira-ministra lá, que foi a solução de todos os males.
uma mulher no governo, social-democrata progressista, de um partido de centro-esquerda que fez o país dar certo e dar exemplo. Não, a Nova Zelândia tem uma tradição liberal, assim como a social-democrata também muito rica, é uma variação de partidos muito grande, tanto que se você pegar os 4 últimos primeiros-ministros da Nova Zelândia, você tem Jacinda, que é do trabalhista, você vai ter o English, que era do partido conservador. Antes desses dois do Partido Conservador, outro do Partido Trabalhista, é um partido que, primeiro, se permite mudar muito a titularidade do seu poder, horas dando mais atenção a uma comunidade mais moralmente conservadora, com a economia mais liberal, ora voltando-se mais para uma questão mais social, tanto que se nós formos ver a legislação neozelandesa, você vai ver uma legislação trabalhista muito enxuta, você vai ver um regime fiscal muito adequado, uma previdência social muito bem regradinha, você vai ver um país que tem liberdade para o porte de armas muito difundido na sua sociedade. A gente tem que lembrar que os neozelandeses, alguns têm armamento pesado, armamento de guerra nas suas casas, porque as leis permitem, de tal maneira. Então, é um país que se permite migrar de um centro ideológico para outro centro ideológico. É um país que se deixa governar por uma mulher, então é um país que demonstra uma ideologia bastante progressista. Então, a gente já supera primeiramente essa falácia. E segundo, a gente não pode cair na falácia de também tirar os méritos dela, porque também é necessário um bom líder. E como a gente volta a falar da Suécia, a Suécia também é um país extremamente organizado, também é um país que se permite uma variação muito boa economicamente falando e politicamente falando, mas ainda assim ele caiu numa política ruim, uma política pré-pandemia e pós-pandemia ruim, por causa de ter um líder ruim, embora tenha uma sociedade boa. Então tem que ter esse equilíbrio. A culpa não é só da Jacinda, de ter uma líder sensacional, que nunca a humanidade viu, mas também não é mérito só de ser uma sociedade hiper mega organizada, progressista, liberal, social-democrata, um pouco conservadora às vezes. Essa é a minha observação. Bem, a minha observação aqui, mais uma vez, é um país pequeno que deu certo, né? São ilhas, deu certo. A Austrália também não tá muito mal não, né, A Austrália com seu primeiro-ministro sendo multado em um bar por não sair depois do horário de toque de recolher. Por sair, né, depois. Por não sair, mano. Se ele saísse, não tinha problema. Por não? Por sair. Ele tinha que sair do bar, né? Ele tinha que sair do bar. Ah, sim. Sim, e um adendo econômico. A moeda australiana e a moeda neozelandesa, as duas moedas se valorizaram muito em relação às outras nesses últimos dias. Informação de trading. O capital externo chega bastante a esses países. Da Oceania a gente vai para os Estados Unidos, onde vive o 5º dia de protestos por causa do homem negro morto por policial. Que, embora cruel, embora extremamente assustador, mais uma ação policial equivocada, que é na questão norte-americana, tem que lembrar que é muito exceção atitudes policiais desreguladas. Se a gente tiver, por exemplo, como parâmetro o Brasil, se você tiver como parâmetro a Inglaterra ou alguns países da Europa, realmente você vê uns estados bem desacentuados, mas em comparação ao Brasil, tá até mil maravilhas. E mais uma vez, aquele conflito racial muito presente na cultura norte-americana, que é gigantesco, talvez seja o maior conflito etnológico que existe nos Estados Unidos, mais do que os Yankees e os latinos, mais do que os Yankees e os chineses, é a própria questão dos brancos e dos negros, e formam grupos muito homogêneos e muito divergentes entre si. Muito homogêneos dentro dos seus grupos, embora com várias divergências, por exemplo, de religião, mas muito heterogêneos entre si. Você vê um Estados Unidos dos negros e outros Estados Unidos para os brancos. Mas eu acho até que é esse o ponto que o Luiz ia tocar. Eu não me filio a nenhum tipo de vandalismo. Eu não acho que existe um bom vandalismo. E os protestos estão acabando se confundindo muito com a vandalização, com
uma escala de anarquia, chegando a um próprio descontrole e pior, com grandes financiamentos. Você está vendo grandes protestos, com grande destruição de patrimônio privado e patrimônio público também. Delegacias foram ateadas fogo. A casa do próprio policial, que já foi afastado do seu cargo, inclusive já cumpre prisão. Então, ele teve um processo, o processo acusatório dele está sendo bem rápido. E a mulher já pediu. E a mulher dele já pediu divórcio, já pediu a guarda dos filhos. Realmente é uma coisa bastante pesada, mas que a questão privada dele, né? Não era necessário que a mulher dele se divorciasse dele para a gente entender que a justiça foi feita, né? A família dele não tem nada a ver com isso. Mas a partir do momento que vai além do que o julgamento, do que a regra do jogo humano, que o julgamento limpo e justo, mesmo que mais ágil, começa a partir para violência social e da comunidade negra contra o próprio Estado, quando ataca a delegacia, da comunidade negra contra a própria sociedade, quando ela começa a fazer saques ou atear fogo em prédios privados, e pior, com financiamento de algumas ONGs que talvez estejam muito bem intencionadas, mas que não estão sabendo direcionar seu dinheiro, e de grandes pessoas, né? O LeBron James mesmo, ele está patrocinando advogados de algumas pessoas presas durante esses protestos, e sem fazer um filtro. É muito interessante que a pessoa que estava participando de forma pacífica desse protesto, ela tenha seu julgamento justo e um bom advogado. Ela não seja desalentada por ela ser pobre. Mas aquele que quebrou janelas, invadiu lojas e saqueou, esse ser patrocinado com ótimos advogados, ou receber o perdão social, é muito perigoso. É muito perigoso. Então, eu acho que a gente tem que sopesar, tem que fazer esse equilíbrio. Esse banho de fogo e fumaça não é uma coisa legal. Ninguém queria a morte, mas não é desse jeito que vamos resolver, não. Porque se fosse assim, o racismo há muito tempo teria sido abolido do mundo. Várias guerras, muito sangue foi derramado, muito fogo foi ateado, e o que vem de dentro, ele não vai morrer com uma destruição do que está aí fora. Bem, eu concordo muito com a crítica do Thales, mas não era em relação a isso que eu ia falar. O movimento negro, não só nos Estados Unidos, mas em todo o Ocidente, ele vê o racismo como algo exclusivo de brancos, como superiores, em relação a negros oprimidos. Mas, historicamente, não foi desse jeito. O racismo está presente na nossa história desde antes dessa junção de negros e brancos. Tanto que você pode até ver na Grécia Antiga, os gregos tinham desprezo em relação às outras nações, chamavam de bárbaros, numa conotação negativa, as outras nações. E, inclusive, na própria África, temos exemplos, inclusive, recentes. Todos que tiveram boas aulas de geografia souberam da guerra entre Hutus e Tutsis, ou seja, negros tendo racismo contra os próprios negros. E não é raro. Claro que esse ódio entre raças foi mais gritante por causa da guerra e do genocídio que houve. Mas não é raro na África haverem etnias que se odeiam. Etnias de negros que se odeiam. Isso também entre indígenas aqui da Amazônia, uma das principais dificuldades que a União encontrou ao demarcar os terrenos indígenas foi juntar num só território nações que se odiavam e queriam se matar. Ou seja, o racismo não é só entre negros e brancos. É também em relação a outras etnias, e isso deve ser considerado também. Elas não podem ser desprezadas, como é pelo movimento negro. Existem grandes facções do movimento negro
do supremacismo negro, né, propriamente dito, né? A gente tem que ter Exato, cuidado Os para que Panteras o Negras. discurso não se radicalize. Nós precisamos sempre combater o racismo com a máxima vênia dentro do pacifismo e dentro do sistema judicial bem equiparado e bem organizado. Mas verdadeiramente, talvez o que não assuste tanto o racismo etimológico, porque diferentemente do racismo entre brancos e negros, ele não está marcado na pele a diferença. A gente sabe que o português e o espanhol se odeiam, que o inglês não pode olhar um francês na cara, mas até um francês abrir a boca, o inglês não sabe que é francês. Enquanto o negro ele vem muito mais demarcado, as culturas é mais rachado, você percebe aquela linha invisível entre um povo e outro. Na questão racial, eu acho que isso foi fundamental para se fazer crescer tanto entre os racismos o entre negros e brancos como um grande diferencial. Mas a gente sabe que historicamente o antissemitismo é muito forte, o próprio preconceito contra os islâmicos, contra cristãos na Idade Média, na Idade Antiga, mais na Idade Antiga, na Idade Média, também era muito forte, mas todos sempre conseguindo a velha entrada, né? Você invadia para conquistar. Os cristãos conseguiram invadir o Império Romano, porque por muito tempo, até você descobrir que era cristão, era necessário o exercício da fé. O negro ele não consegue adentrar a sociedade branca que o cerca, porque ele vem marcado. Ele é um boi que chega sem chifres, a boiada, e os outros reconhecem ele como diferente. Eu acho que isso é um grande... É que nem os outros os Tutsis, né? Exatamente. Quando se torna muito perceptível as diferenças a diferença etnológica entre os povos, você vê uma grande represária. Você vê judeus e árabes conseguindo se afrontar muito grande, porque fora a diferença etnológica, existe a diferença racial grande. Os judeus têm, por ser um povo bastante supremacista e bastante homogêneo, tem características muito fortes que saltam aos olhos, que diferenciam dos árabes. E são povos que não se cruzam em paz, né? São muito mais sangrentos os conflitos históricos entre esses povos, inclusive, se nós pararmos para pensar. É algo que se pode ver bem humorizado naquele filme do Adam Sandler, o cabeleireiro bom de corte. O Zohan, eu acho que Zohan, exatamente. Bom de corte. É o que se vê bem ironizado por ele, né? Bem ironizado. Eles são realmente grandes conflitos. O Adam Sandler sempre, como ele é judeu, né, ele sempre interpreta a questão do preconceito e faz muita sátira com isso. É legal. Descendo para a América do Sul, chegamos no Brasilzão, onde o Datafolha aponta que 67% reprovam e 20% aprovam a aproximação de Bolsonaro com o Centrão. Levantamento ouviu por telefone 2.069 pessoas maiores de idade na segunda e na terça-feira. Margem de erro é de 2 pontos percentuais. Lembrar que foi pela pesquisa por telefone que os jornais americanos erraram de maneira extraordinária o resultado das eleições americanas. Mas se a gente pegar o voto direto, foi mais ou menos aquilo mesmo, né? A questão 1%? que eles erraram foi o deram voto dos delegados, deram 1% né? Deram 1% de chance pro Trump ganhar. Mas Alguns é por causa jornais. do voto dos delegados, né? As pesquisas norte-americanas são... A gente tem que lembrar que é uma eleição indireta, então... Não foi em relação a votos, mas probabilidade. Não, eu sei, mas eu tô dizendo, quando você faz a probabilidade no sistema eleitoral que não é americano, a chance de errar é muito grande. A pergunta vai para vocês. Bolsonaro age bem ou age mal ao negociar cargos e verbas com deputados e senadores? Cara, eu sou declaradamente um centrista. Então, primeiro que me ofende chamar essa galera de centrão, eles são tudo menos centro. Mas eu entendo mais ou menos a ideia do que eles querem dizer, né? Porque são uma galera que pode estar o PT ali, pode estar o Bolsonaro, eles vão estar no lado sempre. Sim, eu acho errado, porque foi, inclusive, mais do que um mérito, mais do que fazer um julgamento de valor, se é uma atitude válida ou não dentro do nosso sistema democrático.
que é um grande sistema de coligações, né, de coalizão, como muitos preferem dizer, é a questão dele ter ido contra uma promessa de campanha, né, do mundo que ele prometeu ao eleitorado dele. Ele, olha, nós vamos negociar com essa gente. Por 1 ano e meio ele chegou a cumprir, né, demorou muito até começar a ir embora. A gente tem que lembrar, o pessoal fica, não deve ficar com o Centrão. Os ministérios dele eram ocupados por partidos que não era necessariamente a direita. Tinha o Salles, que é de direita, né, ele era do Novo, mas a gente tinha o Mandetta, que era do Democratas, tem o Onyx, que era do Democratas, o Osmar Terra, que era do MDB. Então ele já tinha uma galera de partidos que não são do Centrão, por serem partidos gigantes, mas já era uma troca de cargos, já era troca de favor, já era uma participação dessa galera. Porque durante o período eleitoral ele tratou o MDB como PT. Ele tratou o PSDB como PT. E chegou lá, o Bebiano, que era do PSDB, também chegou a ser ministro dele. E eles tiveram ministérios. Então, já desde o comecinho já tinha mudança, mas era bem controlado. Não era pra galera que estava nos holofotes da corrupção. E agora você dá fundos, bancos. O Gilberto Kassab, por exemplo, é assustador. Kassab é uma das coisas pior que tem no centro. E a tua opinião, Luiz? Com certeza o Bolsonaro descumpriu uma promessa de campanha, subiu uma das diferenças dele foi combater essas oligarquias, o que um autor vai chamar de estamento burocrático. Estamento burocrático é o nome que o autor do livro A Revolução Brasileira dá aos pequenos grupos e às pequenas famílias que dominam o Estado brasileiro e fazem dele a sua propriedade privada, deixando o povo numa espécie de ditadura oligarca. E é isso que acontece, né? É isso que a gente vê. Legal, gostei desse termo. É muito melhor do que presidencialismo de coalizão. Acho até bem pobre o termo. Porque não são coalizões, você realmente vê micro-oligarquias, né? Você vê o Sarney, você vê os Ferreira Gomes, você vê os Kassab. São coalizões, são oligarquias. Exato. Completando a minha frase. Mas ainda vemos um embate do presidente Bolsonaro com essas oligarquias, mesmo que ele tenha aberto mão de algumas coisas. Ainda na política, Moro sugere que Bolsonaro não vetou pontos da lei anticrime para proteger o filho Flávio Bolsonaro. Em entrevista à revista Cruzeiro, o ex-ministro disse que considera que limitar acordos e prisão preventiva bate de frente com o discurso do presidente para seus eleitores e afirma que isso aconteceu em dezembro de 2019, mesmo mês em que foram feitas buscas relacionadas ao senador. Em relação ao ex-ministro Sérgio Moro, ele saiu do governo há pouco tempo, esperava-se que fosse uma saída mais traumática, mas o governo, por incrível que pareça, saiu mais fortalecido, porque se provou que o ministro Moro não tinha provas contundentes contra Bolsonaro nas acusações que ele fez, e ele saiu como vilão em relação aos eleitores de Bolsonaro, e Bolsonaro saiu como herói. Em relação a essa nova acusação, tem que ser feitas investigações e esperar as conclusões das investigações. Não é nada surpreendente um pai querer defender o seu filho, não defendendo a atitude do Bolsonaro em relação a isso. Mas eu compreendo a atitude de um pai querendo defender seu filho, mesmo ele tendo feito uma coisa errada. Então, Luiz, você admite que ele fez uma coisa errada? Não admito. Eu espero as investigações prosseguirem. Que seja feita a justiça. Thales, antes de tu concluir, e sobre o vídeo? O vídeo que foi posto na íntegra. Eu concordo com o Luiz na observação quanto ao impacto da saída do Moro. Eu acho que ela realmente existiu. Ele dava a impressão que seria um racha maior dentro do eleitorado do Bolsonaro, mas ele mostrou que pelo menos aquele terço da população brasileira que se mantém
como seu eleitor fiel, o nome dele ainda é muito forte. A forma que ele pensa, a forma que ele faz política se fortaleceu. Embora exista um grau de materialidade nas provas que se construíram até aqui, da questão da intervenção ou não na Polícia Federal, a questão de haver ou não um crime de responsabilidade ali, eu concordo também com a observação que não foi, eu não diria que não foi criado nada, que se não fosse criado nada, nós não estaríamos com um processo caminhando com Celso de Mello buscando levá-lo à frente. Mas não foi criado o suficiente, por exemplo, para que se abrisse um processo avassalador de impeachment dentro do eleitorado do Bolsonaro. Aquele discurso, aquela reunião ministerial, acabou sendo uma carta aberta. Foi uma autopropaganda do Bolsonaro, porque essa parcela, esse um terço, que continua muito fiel a ele, realmente demonstra ser um terço que está com ele e que pensa daquela forma e que desiste que ele continue pensando daquela forma. Que acabou não migrando com a força que nós imaginávamos que fosse migrar, por exemplo, para um futuro plano político do Moro, que cada vez mais, a cada entrevista que ele dá, cada coletiva que ele vem a fazer, toda vez que ele permite comentar sobre o caso da intervenção ou não na Polícia Federal, dá uma impressão realmente que teremos o seu nome entre os listados em 2022. Talvez a presidência, quem sabe algum cargo mesmo do Legislativo, talvez senador da República, não sei muito bem, eu acho que o mais provável é realmente tentar um cargo no Executivo Federal. E acho que são cenas para os próximos capítulos dentro desse núcleo. O pacote anticrime realmente, da forma como ele veio a passar, ele beneficia muito futuros réus em ações de corrupção, pela forma que ele veio, mas ele foi muito mais um fruto da situação política que o Brasil vivia. A gente tinha acabado de ver uma Lava Jato, que, feitas todas as ressalvas possíveis de ter sido realmente uma operação importante na história do país, de combate à corrupção, que cometeu diversas irresponsabilidades processuais, eu como aluno do direito, e que acompanhou muito de perto leituras sobre os procedimentos, as próprias decisões judiciais. Embora eu compreenda que nenhum inocente tenha sido preso ou punido pela Lava Jato, eu entendo que muitos dos direitos processuais de alguns deles não foram respeitados. E isso tem uma resposta. A classe política não se permitir, mais uma vez, ver aqueles direitos dela sendo respeitados, então se blindou mais. Ela usou a sua arma, ela usou a lei. Então, se o Bolsonaro tira proveito ou não daquilo, é outra questão. Eu não acredito que, caso o Bolsonaro tivesse feito as vedações àquela lei, aqueles trechos que o Moro discordava, se quando retornasse para a Câmara, eles não derrubariam o veto do Bolsonaro. Eu acho que tenho certeza que seria derrubado. Ele não tinha capital político para vetar trechos e esses trechos não voltarem da Câmara novamente refeitos. Mas eu acho que o que irritou o Moro e o que irritou uma parcela do eleitorado dele, principalmente aquele eleitorado liberal, aquele eleitorado anticorrupção, foi a não resistência pública dele a esses trechos. Uma coisa foi o Bolsonaro não vetar. O argumento dele, se eu vetar, eles vão desfazer o veto, até que cola. Mas o fato dele não ter feito uma propaganda pública contra aqueles trechos, ele não ter dito à população que ele era contra aqueles trechos, isso irrita essa determinada parcela, que eu acho que ele já perdeu. Acho que a ala liberal hoje no Brasil, aquela ala conservadora mais moderada, ela já está reavaliando o voto para 2022. Com certeza ele teria um voto dessa ala em um possível segundo turno, mas ele não carrega mais eles no primeiro turno. Sim, ele não carregou o voto de muitos dessa ala liberal em 2018. Tanto que eu, nessa época, como todo mundo, estava mais ligado nas notícias políticas. Vi aquele racha do MBL, o Kim Kataguiri dizia punir numa conversa de WhatsApp.
membros do MBL que fossem bolsonaristas. Ele veio a dar desculpas depois, dizendo que era só aqueles membros bolsonaristas radicais que estavam no MBL, mas depois ele voltou atrás. Mas esperamos para 2022 algo um pouco parecido como foi 2018. A gente tem que lembrar também que a pandemia vai... Como o Trump quer fugir desses números de pandemia contra ele e jogar para o OMS, Bolsonaro também depende muito da resposta que ele está dando à pandemia. Não, mas mais do que a resposta que ele dá, né? Como as pessoas vão interagir, quem as pessoas vão jogar a culpa. Exato. Sabemos que independente do resultado final, o PT vai botar a culpa no Bolsonaro. A gente já sabe disso. E ele vai botar a culpa em governos estaduais. E na OMS? A OMS talvez menos. Menos que o Trump, claro. Menos que o Trump, porque o Trump ele verdadeiramente ouviu, né, a OMS. Ele não pode, jogar a culpa no OMS, porque a OMS falava que era pra fazer uma coisa. Mas ele não fez. Aí fica estranho. E a última notícia é da Ibovespa, que teve, surpreendentemente, um aumento na última sexta-feira de pontos percentuais. Sim, nessas últimas semanas, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, as bolsas de valores dos Estados Unidos sofreram baixas. Principalmente o Banco Federal americano foi vai parecer muito babaca isso. Das ações que eu comprei foi a que mais se desvalorizou e a que eu mais ganhei, porque eu apostei contra ele. Eu apostei contra o banco americano. Bancos europeus também, que estavam esperando a resposta de Trump ao OMS, também se desvalorizaram muito aguardando essa resposta. O que eu mais guardei nesses últimos tempos, fora a questão realmente de Ibovespa ter voltado a crescer e dos resultados positivos dos commodities brasileiros de novo, né? Nossa agricultura parece que... Salvo os preços commodities. Até tacarem fogo em todos os nossos gados, em todas as nossas plantações, ela não cai. A Tereza Cristina faz um trabalho do caramba também. Que nem 2008, é uma ministra, né? Que merece. Brasil, que é a fazenda do mundo, né? Exato. Mas ser fazenda do mundo não é descrédito. O problema é que falta um pouquinho mais de relevância no PIB do nosso agronegócio, né? Nosso PIB ainda é 75% serviços. Você vê uma França tendo quase 10% do PIB sendo agronegócio. Você vê os Estados Unidos que tem quase 15% do PIB. O Brasil, que vive do agronegócio, 5% do PIB é agronegócio. É estranho como é concentrado o nosso agronegócio. Ele rende pouco. Ele rende pouco para a economia como um todo. Ele é um sistema bilionário que rende muito crédito. 5% do PIB do Brasil ainda é muita coisa, mas é 5%. 5% é menos. Vale citar uma frase do nosso ex-professor Adriano, né? O Brasil, da porta para dentro, é imbatível, mas da porta para fora perde muito, porque o escoamento da nossa produção é realmente deplorável. É deplorável, cara. É triste. É triste. Você vê o europeu comendo açúcar de nabo, porque o nosso açúcar muito de mais cana caro. não chega lá. Pessoal, desculpa os problemas de áudio, é o nosso primeiro podcast, mas a gente vai resolver eles. E muito obrigado por ouvirem a gente e se inscrevam no canal. A gente vai jogar mais podcast pra vocês, vai jogar temas também. E valeu aí, galera. Hashtag fica em casa, viu? Todo mundo se cuida.